a gente tem que começar o processo recolhendo as custas, né? A gente tem que passar para o cliente como que funciona a questão financeira do processo, né? A não ser que você está vendo que o cliente que vem até você, como é o meu caso, é a maioria, Uhum. 80% ou até mais que isso, eles são gratuidade de justiça, não Sim. são clientes empresa. Tanto é que eu Uhum. vou pegar um gancho aqui, gratuidade de justiça em empresa, falar aqui de uma outra área que pode ser que tenham colegas também da área trabalhista. Sim. Gratuidade de justiça para empresa. Uhum. É muito difícil conseguir. Eu consegui para um CNPJ MEI. Eu É. consegui a gratuidade de justiça para um CNPJ MEI. Então, quando você recebe um cliente que você está vendo que ele é um gratuidade de justiça, você não vai se preocupar em falar para ele de gregas de cara, entendeu? Sim. Você já vai querer pegar o processo dele para poder começar a pegar os fatos, os documentos, montar o processo e distribuir. E Uhum. botar lá na petição lá, e botar lá na petição lá o pedido de gratuidade de justiça. Agora, o problema é quando o juiz indefere. Aí é que tá. Aí é que está o negócio, aí o juiz indefere a gratuidade. Aí você vai querer agravar, ou você cobra um pouquinho a mais o cliente para poder você agravar, ou então você vai explicar para o cliente o seguinte, ó, o juiz indeferiu. Por que o juiz indeferiu? Ah, porque ele viu que o teu salário e as tuas condições, alguma coisa assim, ele não se convenceu e não Uhum. deu a gratuidade. E agora? Quanto é que fica essa greve? Você pediu o quê de dano moral? Pediu 50 mil de danos morais. E Nossa, agora? Para poder calcular, para calcular uma greve com 50 mil, os ó, 3% lá de 50 mil. eu vou até fazer aqui que é para a gente ter essa noção. Ó, 3% de 50 mil. Só a taxa judiciária dá R$ 1.500. Fora as outras custas. Fora A as gente outras arredondando custas. aqui, vai ficar perto de R$ 3.000. Vai ficar perto de uns 3.000. E, sabe, o doutor Ed, eu vejo muito isso acontecer. Tem vários advogados que chegam até mim aqui pelo perfil, desesperados, porque estão numa situação parecida como essa que você está me contando. Né? São advogados que, na grande maioria, trabalham com clientes que conseguem gratuidade de justiça, mas que, eventualmente, acontece dessa gratuidade ser indeferida. Só que eles não pensaram antes na questão das custas. Uhum. Não, não transmitiram essa informação para o cliente de cara, né, com segurança, tendo transmitido isso com exatidão. E aí, quando o cliente se deparou com o valor, vira e fala assim: doutor, não tenho condição de pagar isso, vamos desistir. Só que, gente, aí que está o grande problema. Desistir não exime o cliente do pagamento das custas. E isso é uma pancada, mas é uma pancada. Aí a gente começa. Incrível como a gente tem recebido atendimentos assim, doutor Ed, na vara mesmo, de ligar parte para a gente, às vezes entrar no balcão virtual, desesperados com cobrança do DEGAR. Olha só, chegou uma cobrança para mim, mas eu desisti dessa ação. Uhum. Olha, eu sinto muito, mas a cobrança é essa mesma. O processo foi distribuído, já gerou o fato gerador da taxa Exato, judiciária. é Aí isso aí, é o gente. tributário que É, entra aí, é o direito tributário. é o direito tributário. Você tem que entender que o fato gerador das custas processuais, no caso das custas iniciais, é a distribuição da ação. Distribuiu, está devendo. Então, Distribuiu, deveu para o Estado, acabou. então, doutor, eu acho que assim, para o advogado, ele ter essa informação, ele ter condições de informar para o cliente, já desde o primeiro atendimento, que existe essa possibilidade. Pode ser que o juiz indefira a gratuidade, pode acontecer. O cliente precisa estar minimamente preparado para isso, para ele ter essa notícia, porque depois que distribuiu, já era. Já, Existem já era. alguns até existem sim alguns entendimentos, algumas jurisprudências, no sentido de isentar essas custas, mas não é no estado do Rio, e aqui eu vejo muito pouco os juízes aplicarem esse entendimento, tá? Então tem
que ter muito, mas muito cuidado com isso, para não botar o cliente em maus lençóis, né, doutor? Porque depois vai lá para a dívida ativa e o nome da pessoa fica lá escrito em dívida ativa. Dependendo da situação, E dependendo da situação, o cliente ele pode até cobrar do advogado, né? Para pagar essa taxa.